Corra pelos campos, suba aos montes se puder, mergulhe em todos os riachos do caminho, escuta e grava o canto desse bem-te-vi, e bebe todo o verde desse teu país, porque é a terra de passar, e quando a última cigarra no fim do canto arrebentar, quando ninguém mais se lembrar de sua flor a mais querida, só a palavra do Senhor é para sempre. Porque a terra de passar, e quando a última cigarra no fim do canto arrebentar, quando ninguém mais se lembrar de sua flor a mais querida, só a palavra do Senhor é para sempre. Obrigado, Stênio. Muito obrigado. Ok, meus queridos irmãos e irmãs, vamos dar aqui um start na nossa conversa. Para isso, nós gostaríamos de falar um pouquinho com vocês sobre a questão do tema escolhido por hoje. A estética é o tema central do que nós estamos falando, apesar de nos atermos à expressão o belo. A palavra estética vem do termo grego, a esthetiken, que se refere a tudo aquilo que se pode ser percebido pelos sentidos. E tem uma brincadeira do Nagel, que ele diz que se você quer saber o que é estética, nada melhor do que quando você perde, de alguma forma, os sentidos. Isso acontece conosco numa cadeira de dentista ou quando, por algum procedimento, tomamos uma anestesia. Ali a gente perde esse poder que Deus nos deu de sentir e de compreender o mundo que Ele, de maneira tão bela, mostra a nós. Então, nós temos uma capacidade, né? Essa capacidade chamada, então, de estética. E ela tem um radical grego, opia, que significa ver, enxergar, observar. Então, está literalmente ligada à questão de assistir, de uma certa forma, podemos assim dizer. Esse termo é encontrado nas palavras teoria, teatro e na mesma expressão estética. Os teóricos, né, o público e os estéticos são todos seres que percebem, observadores, espectadores, de uma certa forma, examinadores. É o que todos nós somos, em vários momentos, desde assistir um filme ou contemplar a beleza de uma apresentação artística, teatral, e no nosso caso específico, a música, que é tão importante para nós no contexto litúrgico, no contexto do desenvolvimento da nossa fé. Quem não se emociona com música, quem não se sente atraído por algo que tem a ver com a melodia, com a música. Então, na filosofia, o termo ele é utilizado para designar a subdisciplina que trata da beleza. Os alunos do seminário sabem bem disso, principalmente em Introdução à Filosofia, porque nós geralmente pedimos um seminário sobre estética. E nele nós podemos falar sobre o belo, sobre a arte, sobre o gosto, as experiências e tantas coisas referentes a vários assuntos. O Kant foi alguém que trabalhou bastante sobre isso. Immanuel Kant
ele procurou definir isso, principalmente porque ele estava numa celeuma entre racionalistas e empiristas, e ele se preocupou bastante com essa questão da percepção. Por isso ele diz que é o estudo das condições da percepção pelos sentidos. Mas o termo ficou forte mesmo, né, e começou a ser trabalhado de uma maneira mais artística com o Alexander Baumgarten, né, ele dizia, né, ele foi um dos primeiros a trabalhar esse aspecto, né, e podemos dizer que ele define o homem como homo aestheticus, ou seja, o homem é um ser para perceber, é um ser de percepção. E é isso que fazemos a todo momento. E para nós, no contexto litúrgico, é muito importante trabalhar e entender o belo e principalmente o significado disso. Há uma frase dele que diz assim: diante do belo, não, realmente diante, mas dentro do belo, a pessoa toda treme. Ela não apenas acha o belo comovente, de fato, ela experimenta a si mesmo sendo movida e possuída por ele. O reverendo Cláudio Marra nos contou uma experiência na troca de ideias sobre esta mesa, e ele falou do quanto um hino especificamente mexe com ele, comove, levando ele a uma grande emoção. É isso que acontece, e é esse o ponto ressaltado aqui por Baumgarten quando fala que nós somos seres para perceber, para entender. Mas mais próximos a nós, a uma visão reformada, o próprio Abba Kuyper, que no final passaremos um livro, indicando um livro para vocês sobre ele. Ele diz: como portadores da imagem de Deus, os seres humanos têm a capacidade de criar algo belo e deleitar-se nisso. Então, a apresentação de hoje, né, o objetivo do nosso encontro, mostrar que temos uma estética nossa, que uma de suas expressões se dá na música, contudo, numa visão bíblica para se alcançar o belo. Então, esse é o nosso objetivo. Queremos discutir sobre essa questão, né, sobre como nós tratamos a respeito disso. E eu vou pedir agora aos nossos irmãos, os componentes da mesa, que nos ajudem, né, expressando um pouco a respeito disso com alguns temas. E o primeiro a falar será o nosso pastor reverendo Cláudio Marra. Belo, não é um assunto abordado normalmente em nosso meio. Que boa ideia, reverendo Donizete, porque belo, de fato, fica fora da nossa pauta. Se você quiser ver esse assunto desenvolvido biblicamente, você vai precisar de estudar alguma lição de escola dominical da cultura cristã ou algum bom livro da cultura cristã. Inclusive, Kuyper fala sobre isso, Schaeffer fala sobre isso, e nós publicamos esses bons autores, né, além do material criado por nossos companheiros, pastores e presbíteros, e que nós publicamos, material para a escola dominical. Mas, normalmente, não é um assunto muito abordado. Parece que a gente fica meio sem jeito de falar sobre o belo. Quem sabe por considerarmos este um assunto mundano, deve ter alguma coisa errada com o belo, não é? E nós limitamos a nossa abordagem na frequência e também na condução. Parece que associamos o belo a alguma coisa religiosa. Nós, os reformados, parecemos um tanto medievais. O catolicismo medieval fazia isso, né? Tudo tinha que ser religioso, tinha que ter uma santinha lá, tinha que ter uma luz estranha entrando por algum lugar, em qualquer ambiente, né? Tudo era assim, religioso. Havia essa condução na abordagem do belo. Com a reforma, nós aprendemos que a coisa é melhor, muito melhor do que isso, né? Como sabemos. Deixa eu começar lá atrás, entrar um pouquinho no seu pedaço, reverendo Donizete, que é a filosofia, um dos seus vários pedaços. O Platão viu juntos o bom, o belo, o verdadeiro e o real. Mas era aquela ideia dele, o que existe no mundo das ideias, não é? Melhor do que isso fez Agostinho. Agostinho viu esse uno, viu em Deus. Então, é o Deus pessoal.
o Deus pessoal, que é o bom, o belo, o verdadeiro e o real. Isso faz uma diferença enorme, porque aí nós temos uma referência para nós, para a nossa vida, para a existência, para a nossa apreciação, para o conceito do belo. Há essa unificação desses quatro, o bom, o belo, o verdadeiro e o real, mas nós encontramos isso em Deus. A Escritura se refere a Deus como sendo belo. O salmista diz que deveremos adorar o Senhor na beleza da sua santidade, na beleza da santidade divina. Aí está a beleza, aí está o referencial. É por isso que quando Deus criou todas as coisas, tudo ficou muito bom. Ia ficar como? Deus é o bom, o belo, o verdadeiro, o real. A sua criação só podia ter saído como saiu. Ele olhou e viu e ficou belo, ficou bom, claro que ficou. Assim ele planejou, assim ele executou, assim saiu. Mas aí começou a haver problema lá. Vocês sabem o que aconteceu. O que aconteceu foi o ser humano olhar para o que não era belo e chamar de belo, chamar de bom, chamar de desejável. O que é isso, gente? Não podiam ter feito uma coisa dessa. Inverteram. O que explica isso é o pecado. Essa inversão do que é realmente o bom, o belo, o verdadeiro, o real, de acordo com Deus, que é a referência para a beleza. E com essa inversão, agora vale a opinião do ser humano. Agora vale querer ser como Deus. Né? Então, o referencial não é mais Deus, passa a ser o ser humano. Então, isso trouxe essa situação toda que nós temos. Nós precisamos voltar ao entendimento do que é ou de quem é o belo. Fez isso de uma maneira inspiradora, de uma maneira maravilhosa, Agostinho. Ele que entendeu que o uno, que une os fundamentais, o bom, o belo, o verdadeiro e o real, é Deus. Ele se expressou desse modo a respeito de Deus. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estavas dentro de mim, e eu lá fora a te procurar. Eu, disforme, atirava-me à beleza das formas que criaste. Estavas comigo, e eu não estava em ti. Retinha-me longe de ti, aquilo que nem existiria se não existisse em ti, Agostinho, em suas confissões. Nós temos um texto muito, muito ótimo aí, desculpem eu me metendo a avaliar Agostinho, mas é excelente. Por quê? Aproxima-se, refere-se a Deus, dirige-se a Deus desse modo. A beleza antiga e a beleza referencial. Porque toda beleza que se vê depois vem daí, resulta daí. E tem que ser vista desse modo. Não pode ser separada do referencial, referencial para a beleza, referencial da beleza, que é Deus. Então, o Agostinho está dizendo que existe beleza, sim, à nossa volta. Existem muitas formas lindas, mas nós não podemos perder de vista o referencial. E, na verdade, quando nós mantemos, conservamos em mente esse referencial, nós temos o critério para as avaliações que vamos fazer, para as escolhas que vamos fazer. Porque, como dissemos, como nós lemos lá em Gênesis 3, a escolha que descarta Deus como referencial, que chama de belo o que não é bom, como é que pode? Como é que pode ser belo se não é bom? Como é que pode ser bom se não é verdadeiro e real? Essa escolha só conduz ao desastre, e foi o que aconteceu com toda a criação. É verdade, nós continuamos a portar a imagem de Deus. A Escritura nos ensina isso também.
ela se refere ao ser humano, mesmo o ser humano afastado de Deus, como imagem de Deus, mas é uma imagem desfocada, prejudicada. Isso é verdade em relação ao ser humano e é verdade também em relação a toda a criação. Os céus manifestam a glória de Deus. Tem um versículo embaixo para isso ser verdade, porque a Escritura diz, os céus manifestam a glória de Deus. Eu não sou contra os versículos bíblicos, não, sou a favor de toda a Escritura. Se alguém disser o contrário, eu nego. Mas os céus manifestam a glória de Deus. Só que essa criação que, conforme o Senhor nos ensina, manifesta a sua glória, manifesta quem Ele é, manifesta como Ele se expressa. Essa criação agora também está marcada pelo pecado. É impressionante. Muitos não se dão conta disso, mas a Escritura diz que a criação geme, viu? A criação sofre, e é isso que nós vemos. Olhando para essa bela natureza, há muita violência na própria natureza. Há animais e plantas também venenosos. Há seres ali no reino animal que fazem coisas terríveis contra outros animais. Muita violência. Isso é o que nós encontramos na natureza. Isso quer dizer, reverendo Donizete, isso quer dizer que a natureza espelha a beleza do Criador, mas não completamente, viu? Porque invadida pelo mal, tendo o ser humano que causou essa influência terrível, escolhido a sua própria vontade e não a vontade de Deus, tendo o ser humano escolhido o que é feio, porque não é bom, então aí a beleza vista na criação ficou prejudicada. Felizmente, Deus prometeu voltar, não só voltar às origens, mas fazer algo até melhor, quando esboçou e mostrou o rascunho para o ser humano, falando da redenção, a redenção. E é aí que a história é retomada. O erro humano. O erro humano não é um erro humano, é um equívoco. Não é? Hoje, numa sociedade que rejeita a ideia do pecado, quando mesmo algo terrível é cometido, o que se diz é, você não foi feliz. Isso é pouco, gente. Pecado não é isso só, você não foi feliz. Quando alguém escolhe torcer para o Palmeiras, por exemplo, você pode dizer, você não foi feliz. Mas pecado não é assunto assim, não, você não foi feliz. É ofensa contra a santidade de Deus. E no âmbito da estética, é ofensa contra a beleza de Deus. Restituir, recompor, restaurar esta beleza é o que faz o plano de redenção de Deus anunciado desde o jardim do Éden. Deus gosta do bonito, viu? Você lembra, o pensador C.S. Lewis disse que quando ele foi convertido, ele foi convertido por minha conta, que eu sou reformado, tá? Eu ia dizer quando ele se converteu, mas vamos passar. Quando aconteceu isso, ele ficou um pouco chocado ao descobrir que Deus quer ser louvado. Como assim Deus quer ser louvado? Não é estranho quando alguém quer ser louvado? Pessoas que gostam de elogio, a gente não tem essas pessoas em alta conta. Como assim? Ele quer ser elogiado. Mas, continuando a estudar a Escritura, ele também leu lá que fica-lhe bem o cântico de louvor, o canto de louvor. O elogio fica bem em Deus. Por quê? Porque ele é perfeito, ele é Deus, é o único. É o único que pode querer ser, e ele gosta de ser, porque ele sabe que ele é Deus. E por isso ele trabalha para recompor esta beleza perdida, a beleza que ele criou no ser humano e em toda a criação. E é isto que Jesus Cristo veio fazer.
Então, o que Jesus Cristo fez foi assumir a feiura. Assumir a feiura. Jesus Cristo não era tido como bonito, Isaías fala sobre isso. Ele era desprezado, aqueles que não criam nele viam só a sua limitação, a sua humilhação, nós diríamos, né? E quando ele foi pendurado na cruz, então, que coisa feia, horrorosa. Um momento. Esta avaliação não leva em conta o fato de ter sido a cruz, a expressão do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, aleluia. Então, reverendo Donizete, que cruz linda essa, viu? Expressão do amor de Deus. Oh, eu fico arrepiado e nem estou ouvindo a Noite Santa, viu? Que é um hino que me emociona. É, sim, a cruz, a expressão do amor de Deus. A verdade em ação. Jesus assumindo de fato, não foi só uma encenação ali, assumindo a feiura que o ser humano trouxe com o seu pecado para a criação. É aí que ocorre, então, a restauração. E tendo Cristo morrido, e tendo ele ressuscitado, que coisa linda, para expressar, para carimbar ali a sua vitória sobre a feiura. Agora, ele retornará no processo, encerrando o processo de restauração de todas as coisas. E a Bíblia diz que ele vai retornar em glória. O que é glória? Glória é o que ele é, o que há dentro do ser de Deus. Isso é glória. E como ele expressa isso, o que ele faz é glorioso, é maravilhoso. Isto vai culminar, vai ser completado no retorno de Cristo, na restauração de todas as coisas. Então, o que nós fazemos? Bem, não vamos perder o referencial da beleza, viu? Às vezes a gente limita o que é belo, o que é religioso, preferencialmente o que é da nossa igreja, né? Infelizmente não funciona tantas vezes esse critério, né? O belo está, ou pode ser encontrado onde ele estiver, né? Onde ele estiver. Às vezes trata-se de resgatar o belo, né? Não vamos sair quebrando tudo por aí, não, viu? Porque muitas vezes, graças a Deus, o que temos que fazer é resgatar o belo, porque Deus é o referencial para nós. E como é que se restaura o belo no ser humano? Isso nós fazemos com a pregação do Evangelho. É isso que temos que fazer. Porque é quando a pessoa feia, não por causa da sua aparência, não, porque a beleza tantas vezes não está por aí. Quando a pessoa que se tornou feia por causa do pecado, reconhece esse pecado, confessa esse pecado, reconhece que Cristo pagou pela sua feiura na cruz e abraça a salvação em Jesus. Pronto, aí está alguém muito bonito como Deus planejou lá no começo. Então, um trabalho que não podemos deixar de fazer o que Jesus Cristo mandou, fazer discípulos de todas as nações. Vamos promover esta beleza conforme Deus determinou que nós fizéssemos.